Se mascarados bizarros aparecessem na porta da sua casa à noite e começassem a te caçar, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar Kristen e James tentando sobreviver a esses malucos. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os psicopatas mascarados em Os Estranhos. Esse casal está prestes a ter a pior noite das suas vidas. Isso porque eles moram nos Estados Unidos, um país onde o FBI já disse que acontecem cerca de 1.400.000 crimes extremamente violentos por ano. E na noite de 11 de fevereiro de 2005, Kristen McKay e James Hoyt saíram do casamento de um amigo e voltaram para a casa de veraneio da família Hoyt. Os eventos brutais que aconteceram naquela noite ainda não são completamente conhecidos. Porém, na manhã do dia seguinte, as autoridades receberam uma ligação de Jordan, um garotinho que estava andando próximo à casa de veraneio com seu amigo. Até que eles notaram um carro detonado do lado de fora, e ao se aproximarem, perceberam que a porta da casa estava aberta. Preocupados e curiosos, eles entraram no local onde se depararam com a cena mais traumática das suas vidas. Nesse momento, Jordan ligou para as autoridades chorando muito e pedindo socorro, pois encontraram corpos espalhados pela residência. E de acordo com ele, tinha sangue por todas as partes da casa. Ok, pelo que pudemos ver na cena do crime, as vítimas parecem ter lutado muito por suas vidas. Portanto, é bem possível que os bandidos que fizeram essas coisas terríveis tenham deixado algum vestígio, como digitais, fios de cabelo ou sangue. Portanto, se a perícia fizer um bom trabalho ao estudar a casa, é bem possível que consigam identificar um DNA diferente das vítimas e chegar até os suspeitos. Outra coisa que eles poderiam fazer era checar as câmeras de segurança nas redondezas para ver quais veículos entraram naquela área durante a madrugada. Assim, pelo menos eles teriam uma lista curta de pessoas para investigarem. E seja lá o que tiver acontecido, galera, é bem óbvio que os responsáveis por esse crime sabiam o que estavam fazendo, já que escolheram atacar um casal que estava em uma zona isolada, onde ninguém ouviria os seus gritos, e destruíram a única forma que os pombinhos tinham de fugir dali, que era o carro, deixando eles encurralados e sem forma de pedir ajuda. Então, as autoridades também podem procurar crimes semelhantes que aconteceram nas redondezas, e caso esse seja o primeiro caso dessa magnitude, eles terão que usar as pistas deixadas para trás como exemplo do modus operandi dos criminosos, para conseguir identificar outros possíveis ataques desses malucos. Mas agora, voltando até a noite do dia 11 de fevereiro, vemos o James com a mão ferida na parte dos punhos, como se tivesse tocado algo ou alguém, e a sua namorada Kristen chorando, indicando que provavelmente aconteceu uma briga que deixou o casal muito mal um com o outro. E é nesse clima de amor que eles vão de carro até a casa de veraneio, onde o James sai do carro pistola para pegar as correspondências, deixando até mesmo a sua mulher assustada, que decide fumar um pouco para tentar acalmar os nervos. Enquanto isso, James entra na casa e acende todas as luzes, revelando à moça que tinha preparado uma noite especial para os dois, com direito a rosas espalhadas pela cama e banheira, e um jantar à luz de velas, mas de nada adiantava agora, já que tudo estava arruinado, e o clima entre eles só ficava pior a cada segundo. Então a Kristen vai tomar um banho, e começa a se lembrar do momento em que tudo começou a desmoronar, já que durante a festa de casamento, o seu namorado chamou ela para dar uma volta, e a levou até o estacionamento. Inicialmente, a moça pensou que ambos iam dar uma relaxada, mas do nada o cara sacou uma aliança de casamento, deixando a jovem nitidamente incomodada. Enquanto isso, James vai até a sala ligar para seu amigo Mike, pedindo para buscá-lo na casa de veraneio ao amanhecer, pois tudo tinha dado errado, e ele só queria ir embora, sem nem se importar se o carro dele ficaria para trás. Em seguida, ele vai pegar um pote de sorvete para afogar as mágoas, até que Kristen se junta ao homem, agradecendo por todas as surpresas que ele tinha planejado, e se desculpando por não ter aceitado o pedido, pois ainda não se sentia pronta para casar. Com isso, o cara entrega o anel para ela, pois não queria carregar aquela lembrança. Isso deixa o cara meio sem jeito, pois ele não fazia ideia do que ambos iriam fazer agora. Só que depois de algum tempo conversando, Kristen o abraça, mostrando que apesar de não querer casar, ainda amava muito o cara. E aí ele acaba cedendo aos encantos da moça. Mas quando o casal ia dar aquela relaxada de reconciliação, eles são interrompidos por alguém batendo na porta, o que era meio assustador, levando em conta que já eram 4 da manhã. Mesmo assim, James vai abrir a porta, dando de cara com uma moça loira que estava com o rosto escondido nas sombras. Então o cara tenta acender as luzes, mas parece que a lâmpada estava com defeito, e ela pergunta se essa não era a casa de uma tal de Tamara. Porém, mesmo James informando que ninguém com esse nome morava ali, a mulher demora para ir embora, e fica um tempo encarando os dois, antes de se despedir dizendo que os veria mais tarde. Assim que ela vai embora, o homem arruma a lâmpada, e diz que era comum as pessoas se perderem por ali, sem nem imaginar que aquela mulher seria responsável pela noite mais aterrorizante da vida do casal. Ok, galera, antes de tudo, tava na cara que a Kristen não ia aceitar. Afinal, ela é casada com Aragorn. Agora, para debatermos melhor a ideia que eu vou propor, é necessário entender um pouco de como está sendo a situação atual dos Estados Unidos, quando o assunto é criminalidade, já que lá foram registrados por 2 anos seguidos, sendo 2020 e 2021, mais de 1,31 milhões de crimes violentos, contendo dentro desse número assaltos agravados, agressões, abusos e homicídio. E entre esses crimes, quando o assunto é homicídio, cerca de 55% a 60% dos casos são cometidos por criminosos que conheciam a vítima, e quando o caso é abuso, essa taxa sobe para 70 a 80% dos casos, ou seja, modo para confiar
confiar em sua própria sombra. E com o acesso fácil a armas de fogo que existe por lá, a maioria dos bandidos está muito bem armado, já que cerca de 32 a 40% das pessoas contam com armas em suas casas, ou de posse individual. E por que eu estou falando disso, galera? Relaxa, isso não é pra falar mal das armas, e apenas para apontar que a facilidade em obtê-las por lá acaba criando muitas situações surreais no país, como tiroteios em escolas, além de vários casos de pessoas que vão em um posto, por exemplo, comprar refri e acabam no meio de um tiroteio, perdendo a vida no processo, além de muitas outras situações bizarras. Então, o ponto que eu quero chegar aqui é que esse casal vive num país extremamente violento e perigoso. E eu também sei que o Brasil é perigoso, e talvez até mais que os Estados Unidos. Mas falando da terra do tio Sam, não faz sentido que eles não se mantenham mais espertos com situações de perigo, e levando em conta que eles estão muito estressados, e provavelmente nem checaram se a porta da frente estava trancada, isso tudo tem grandes chances de acarretar em um problema sério, principalmente porque uma estratégia comum de criminosos é bater na porta de suas vítimas, ou ficar seguindo elas para descobrir suas rotinas, como as melhores formas de abordá-las e quantas pessoas vivem com ela na casa para planejarem uma invasão. E ao abrir a porta desse jeito despretensioso, James acabou de entregar todas essas informações para aquela garota. Afinal de contas, quem é que bate na casa de um desconhecido às 4 da manhã em uma região tão isolada da cidade? Fora que além de não parecer drogada ou bêbada, a garota também tinha desenroscado a lâmpada para que o casal não visse o seu rosto, já que as luzes do lado de fora estavam funcionando bem quando eles chegaram. Fora que nenhum dos dois estranhou o fato da garota ter dito "te vejo depois", sem nem se conhecerem. Isso tudo já seriam red flags o suficiente para saber que eles estavam correndo perigo, e deveriam ir embora dali antes que as coisas ficassem realmente fatais. Depois desse acontecimento estranho, o clima entre eles esfria, e nem cigarros da chaminé da Kristen tinha para aliviar o seu próprio estresse. E sabendo que a sua namorada não conseguiria nem dormir se não fumasse, e também porque queria sair um pouco de perto dela, James promete que iria até uma loja de conveniências comprar mais. Porém, antes de sair, ele decide acender a lareira para que a moça tivesse como se aquecer naquela noite fria. E aí ele aproveita para contar que iria deixar o carro com ela, pois tinha pedido para o Mike lhe buscar, já que não achava que uma viagem juntos faria muito bem para a relação dos dois. Mas promete que depois de tirar um tempo para sua cabeça, ele iria voltar para ficar com a sua amada. Com isso, o cara se despede e entra no carro para ir até a cidade. E conforme o tempo foi passando, o tédio começou a consumir a mente da Kristen, que liga uma musiquinha e decide colocar a aliança no dedo para saber como ficaria. Mas depois disso, ela não consegue mais tirar. E enquanto andava pela casa procurando algo para se distrair, ela ouve algumas batidas vindo de perto, o que deixa a jovem completamente apavorada, já que o seu namorado tinha saído há pouco tempo. Então ela vai até a porta preocupada e escuta aquela mesma garota perguntando novamente se aquela era a casa da Tamara. E quando Kristen fala à moça que já tinha dito que não, a jovem pergunta se Kristen tinha certeza da sua resposta e vai embora. Nesse momento, a moça percebe que a fumaça da lareira estava voltando para dentro da casa, e aí ela vai tentar abrir a comporta da chaminé para que o alarme de incêndio não fosse ativado, mas isso tudo acaba sendo inútil, e incomodada com o som do alarme, ela sobe em uma cadeira para desativá-lo, mas se assusta quando escuta novamente as batidas à porta, fazendo a tampa do alarme cair. Com medo, ela tenta ligar para o namorado, mas seu telefone estava sem bateria. Então a Kristen coloca ele para carregar e vai até o telefone fixo, onde consegue contato com o James. Assustada, ela pede para seu amado voltar rápido, até que a ligação cai, deixando a jovem com receio de ligar novamente por achar que o James tinha desligado na sua cara. Só que essa ansiedade toda não a deixa perceber a figura mascarada misteriosa que se esgueirava por trás dela. Com medo ao ouvir outros barulhos vindos da casa, ela pega uma faca e corre até o telefone para tentar ligar para o seu namorado, mas o telefone não funciona. E aí a Kristen vai em direção à porta para ver se ainda estava fechada, mas se arrepia ao ver o alarme de incêndio montado em frente dela, percebendo que não estava sozinha ali dentro. Bom, seria de extrema importância não sair da casa depois desse evento bizarro e ligar para as autoridades o mais rápido possível. Isso porque não sabemos se aquela pessoa tem a intenção de voltar, e já discutimos que isso pode ser uma estratégia dos criminosos para obter informações das vítimas. Portanto, logo após isso tudo, o James não deveria de forma nenhuma deixar a sua esposa sozinha ali, ainda mais nessa casa completamente desprotegida. E por falar em casa desprotegida, galera, como nós já falamos, os Estados Unidos têm um grande índice criminal, e essa casa de veraneio, pelo visto, fica sozinha quase o ano todo, estando completamente imobiliada e ficando numa região afastada, onde quase não tem pessoas ou qualquer movimento, tornando ela um alvo fácil para possíveis criminosos. Então o mínimo que deveria ser feito é tornar esse local um pouco mais seguro, colocando câmeras de segurança nos arredores, ao menos uma cerca com arame eletrificado em volta, não só para impedir invasores de entrar com facilidade, mas também para evitar animais selvagens invadindo seu jardim. Portas reforçadas e trancas magnéticas também seriam uma ótima medida. E por fim, janelas com vidros reforçados, ou aquelas com grades de segurança que são muito famosas aqui no Brasil. Eu sei que isso parece exagerado, pessoal, mas numa situação de risco, tudo pode ser o fator definitivo para você sair vivo. Fora que para uma família ter condições de comprar uma casa de veraneio, já sabemos que dinheiro eles têm de monte, então não custa nada reforçar a segurança do local, né? Fora que a casa nem sequer tem alarmes de invasão, pois Kristen nem ouviu o mascarado entrando, e pelo visto ele conseguiu invadir com uma facilidade assustadora, provando a falha de segurança gigantesca que esse lugar tem. Se o cara quisesse, a mulher já teria ido de base ali mesmo. A sorte ou o azar dela é que o cara
cara parece querer brincar com a sua presa antes de abatê-la. E afinal de contas, quem é que vai numa viagem dessa para o meio do nada sem carregar o celular? Mesmo que não houvesse nenhum problema com os bandidos, poderia acontecer algum acidente no trajeto, já que o James estava dirigindo de cabeça quente. E a casa deles quase pegou fogo por causa da lareira. Imagina se isso acontece e a mulher não consegue chamar ajuda. Era o seu fim ali mesmo. Ou a casa ia dar perda total. Mas o pior de tudo é que logo quando ela percebe que alguém invadiu o local, ela liga para o seu namorado ao invés de ligar para as autoridades imediatamente. E eu sei que ela fez isso, pois iria se sentir mais segura ao lado do James. Mas se ele se aproximasse da casa sem nenhuma informação do paradeiro do invasor, quantos eles são e se estão armados, era o cenário perfeito para o mascarado pegar double kill em menos de 30 minutos. Ela só estava colocando seu namorado em risco desnecessariamente e logo vai se arrepender das suas decisões. Se ela queria tanto ligar para o James, a Kristen poderia ter falado para ele chamar a polícia, dizendo que alguém entrou na casa. Pelo menos dessa forma, se ele fosse para lá sem chamar a polícia antes, ele seria no mínimo estúpido. Apavorada, Kristen começa a ficar em pânico e corre até o seu celular para ligar para o James ou para as autoridades, mas percebe que alguém tirou o telefone do carregador sem que ela notasse. Nesse momento, ela ouve alguém batendo na janela da sala e se aproxima para ver quem era, dando de cara com um homem usando uma máscara bizarra. Em choque, ela corre em direção dos quartos, mas ouve alguém destrancando a porta que dava para o lado de fora. Com isso, ela se aproxima lentamente da fresta para ver quem era e dá de cara com uma outra pessoa mascarada do lado de fora. Ouvindo batidas de todos os lados, a moça corre para o quarto, onde tenta apagar as luzes de um abajur para se esconder, mas quando não consegue, ela quebra o objeto ferindo a sua mão. Pouco tempo depois, ela ouve passos vindo do corredor e pensa que seria o seu fim. Só que para sua sorte, era apenas seu namorado que tinha chegado para ajudar. Ao ver o estado de Kristen e ficar sabendo do que aconteceu, o cara fica meio confuso, pois não encontrou ninguém enquanto entrava. E para acalmar a mulher, ele sai pela casa procurando qualquer pista da invasão, ou ao menos para tentar achar a figura mascarada que ela tinha visto, sem nem perceber o seu celular queimando. Porém, ao olhar por uma das janelas, tudo que eles veem é aquela garota estranha eles encarando do lado de fora. Então, James fala que poderia ir até lá falar com aquela esquisita. Só que a sua namorada implora pro homem não fazer isso, pois alguém tinha invadido a casa e levado seu celular. Mas o cara continua sem acreditar nisso, e avisa que teria que ser de qualquer forma, pois esqueceu o celular dentro do carro. Então, ignorando tudo que a sua namorada disse, ele vai sozinho até o lado de fora com apenas uma faca de cozinha, e percebe que estavam presos ali, já que o seu carro foi completamente detonado. As janelas foram quebradas e os pneus furados. E aí o cara finalmente vê que a situação era mais séria do que ele pensava. O James pede que a sua namorada entre na casa e começa a procurar pelo celular no veículo, mas não encontra absolutamente nada. Até que alguém toca na sua nuca e sai correndo para o meio do mato para se esconder. Nesse momento, ele nota que a garota estranha estava lhe encarando de novo. Porém, quando o cara iria conversar com ela, Kristen sai para ver o que estava acontecendo, assustando ele, que perde a garota de vista e só consegue ouvir passos vindo das trevas ao seu redor. Assustado, James volta para sua namorada, enfaixando o ferimento na mão dela com a sua gravata, pois no caminho até ali, ele não ouviu um cachorro latir e nem viu um carro passar. Portanto, eles estavam sozinhos com aqueles malucos. Como se não fosse suficiente, assim que James se levanta, ele vê seu celular sem a bateria colocado em cima do piano e entende que aquele lugar já não era mais seguro. Ok, aqui já ficou óbvio que o mascarado não tem intenção de finalizar o casal, ao menos não agora, porque se quisesse, o espantalho teria eliminado Kristen quando ela estava na cozinha desarmada e desprotegida, e em seguida teria esperado James chegar para pegá-lo de surpresa. Tanto ele quanto aquela menina loira parecem estar brincando com as suas vítimas, aproveitando para assustá-los, já que destruíram qualquer forma deles pedirem ajuda ou fugirem, prendendo eles num ambiente controlado, onde poderiam fazer o que quisessem. Pois como James já disse, não havia qualquer sinal de vida nas redondezas, então ninguém iria ouvir os gritos do casal. Nessa situação, o melhor a se fazer é reduzir a área de defesa da casa, para que ficasse mais fácil de se proteger de um ataque. E a lógica disso é simples, pessoal. Quanto menos espaço para olhar, melhor, porque aí são menos chances de ter alguém se escondendo em um canto escuro, reduzindo suas chances de ser pego desprevenido. E se eles ficarem trancados em um dos quartos, os criminosos só vão ter no máximo 2 pontos de entrada, que é exatamente o número de pessoas que temos para defender a casa. Além disso, até onde sabemos existem 2 criminosos, o espantalho, que vamos chamar assim por causa da sua máscara, e a Dollface, ou seja, um homem e uma mulher contra um outro homem e uma mulher. Então o jogo está equilibrado em força por enquanto, já que James é um pouco parrudinho, enquanto o espantalho parece ser mais magrinho. Portanto, em uma luta, o James tem uma clara vantagem. E dentro do quarto, eles conseguem barricar a janela com um guarda-roupa e a porta com a cama para impedir uma entrada fácil. Isso porque o James já tinha ligado para o Mike, que viria na manhã seguinte para resgatá-los. E como estavam sem qualquer outra forma de pedir ajuda, o plano aqui é durar o máximo de tempo possível, até que o Mike chegue. Isso tudo porque o James foi extremamente estúpido de deixar o seu celular no carro, e a sua namorada também não ajuda muito, já que ela poderia ter avisado na ligação sobre os possíveis invasores, e sobre a menina batendo na porta, mas ela preferiu esperar tudo dar errado para contar sobre o ocorrido. Com pressa para sair dali, James leva sua amada até o carro, pois iria tentar dirigir mesmo com os 4 pneus furados. Porém, assim que ele começa a dar ré, eles veem uma caminhonete se aproximando, e percebem que dentro dela tinha uma outra pessoa usando máscara, e
na sua frente eles veem outra figura apenas esperando eles saírem do carro. Só que quando entenderam o perigo que estavam correndo, já era tarde demais, pois a Pin-Up Girl atingiu a traseira deles com tudo, forçando os dois a voltarem para casa. Em completo pânico, James decide começar a procurar a arma que seu pai tinha escondido ali dentro quando era mais novo, pois precisava conseguir se defender. E quando finalmente encontra, ele pede para irem até o quarto procurar as munições. Mas quando chegam lá, se deparam com vários hello escritos na janela com batom, indicando que os invasores poderiam entrar ali quando e quantas vezes quisessem. Então o casal começa a fuçar o armário feito doidos e consegue achar uma quantidade até que legal de munição. Mas quando Kristen estava começando a pensar que estava segura, seu namorado revela que nunca tinha usado uma arma na vida e mal fazia ideia de como montá-la e carregá-la, dizendo que mentiu quando falou que caçava com seu pai. Mesmo assim, James queria de todas as formas proteger a sua namorada daqueles malucos. Por isso, ele avisa que depois de abrirem a porta da frente, Kristen teria que correr para longe o mais rápido possível, enquanto ele lidava com os criminosos. Porém, antes que pudessem colocar o plano em ação, o casal é surpreendido com um dos mascarados abrindo a porta da frente com um machado. Percebendo que não dava para sair correndo da casa, James pede ajuda da sua namorada para empurrarem o piano até a porta, impedindo o psicopata de entrar. Em seguida, eles carregam a arma, disparando contra o maluco, que desvia do tiro. E aí, com essa brecha que conseguiram, James leva sua amada até um dos quartos, onde recarrega a arma, e senta em frente à porta, se preparando para atirar no próximo que aparecesse ali, pois o cara se recusava a deixar a vida dos dois acabar daquela forma. Um tempo se passa, e o Mike chega para buscar o seu amigo. Ele tenta ligar, mas não consegue contato com o James, até que alguém arremessa algo no para-brisa do seu carro, fazendo o homem perceber que tinha alguma coisa errada acontecendo. Desconfiado, ele se aproxima da casa, encontrando o carro de James destruído, e pega algo para se defender, entrando na residência sem perceber a figura mascarada que se esgueirava atrás dele pronta para finalizá-lo. Mas isso nem é necessário, pois quando o homem se aproxima dos quartos, James se assusta dando um headshot no seu amigo por acidente. Ao perceber o erro que cometeu, o rapaz entra em pânico, pois acabou de tirar a vida do seu melhor amigo. Sua namorada até tenta consolá-lo, dizendo que não era sua culpa, mas James já tinha se perdido no ódio daqueles que o fizeram cometer uma atrocidade tão grande quanto essa. Bom, o Mike definitivamente é um exemplo vivo, ou morto, né, do que não fazer quando se aproxima de uma possível invasão domiciliar. Isso porque assim que ele chegou perto do local, jogaram uma pedra no para-brisa dele, e de longe já dava pra ver que o carro do seu amigo estava detonado, a porta estourada e a casa completamente aberta, deixando explícito que algo de muito errado estava acontecendo. Então, ao invés de se aproximar sem saber quem são os invasores, quantos eles são e se estavam ou não armados, Mike devia aproveitar que ainda tinha uma boa chance de sair dali com vida e dirigir até um local mais afastado, onde poderia parar e chamar a polícia. Isso porque só o fato de ele ter percebido o que tinha acontecido e das chances das autoridades chegarem, talvez já seria o suficiente para espantar os mascarados e salvar a vida do seu melhor amigo. Mas ao invés disso, ele preferiu entrar no local sem checar nenhum dos quartos, e nem mesmo ficou de olho na retaguarda, podendo ser facilmente finalizado ali mesmo se o espantalho quisesse. Quanto a James, se ele e sua namorada não se recuperarem rápido do choque e mantiverem a calma, os próximos a serem finalizados vão ser os dois. Na situação atual, eles têm apenas duas opções para conseguir sair dali com vida. A primeira e menos indicada é tentar finalizar os invasores de alguma forma, o que é quase impossível de dar certo, já que eles conseguem entrar na casa a hora que quiserem, fora o fato de que são 3 mascarados, o que dificulta muito para o James finalizá-los antes de ser abatido. Ainda mais levando em conta que esse cara não tem ideia de como uma escopeta funciona. Esse modelo em particular consegue ser usado até com 6 munições. No caso, são 5 no tambor e mais uma engatilhada. Então, com a arma na capacidade total, ele teria 2 balas para cada mascarado, e só depende de quão rápido ele conseguirá manusear a arma. E aqui a gente fica meio em dúvida das capacidades do cara, né? Porque no amigo ele deu um baita headshot, já no mascarado da porta ele conseguiu errar feio. A situação mudaria se o James tivesse conseguido finalizar o espantalho quando ele estava quebrando a porta principal, pois era só atirar no local de onde as machadadas estavam vindo. Isso iria alertar os estranhos de que James estava armado, o que poderia assustá-los. E se ele finalizasse o cara, também teriam grandes chances das outras duas ficarem intimidadas e fugirem. Ele também pode tentar meter o louco e pegar a caminhonete e torcer para a chave estar na ignição, o que, levando em consideração a esperteza dos mascarados até agora, eu duvido muito que aconteça. Então, como eu falei antes, o esquema era ficar trancado em um quarto, de preferência encostado em uma das paredes de concreto, para não levar nenhuma machadada de surpresa, e torcer para os estranhos não incendiarem a casa para fazê-los saírem. Porém, mesmo que eles tenham que sair, se o James tivesse guardado as munições no bolso e recarregado direito a escopeta, seria bem mais simples se livrar dos invasores. E eles acharam uma caixa de munição cheia no quarto. O cara tinha tiro ali para acabar com uma horda de zumbis praticamente. Então 3 mascarados seria a fichinha se ele atirasse direito. Tomado pela raiva, James sai do quarto ainda em choque, mas decidido acabar com aquela loucura. Então o cara pede que a sua namorada se esconda em um dos quartos, pois tinha um rádio no celeiro que ele tentaria usar para chamar ajuda. E apesar de não gostar nada da ideia, Kristen sabia que não conseguiria tirar esse pensamento estúpido da cabeça dele, fora que ambos não tinham uma opção melhor do que essa. Com isso, o cara se esgueira para fora da casa, correndo em direção à caminhonete para checar se ainda tinha alguma chave na ignição, mas ele percebe que na verdade, a Dollface tinha feito ligação direta no
veículo, coisa que o James não sabia fazer. Por isso ele desiste de tentar fugir e volta para o seu plano anterior de chegar até o rádio. Mas o cara percebe que um dos mascarados estava saindo do celeiro. Vendo que essa poderia ser a sua grande chance, o rapaz se joga no chão, se preparando para atirar. Só que ele acaba fazendo muito barulho e é percebido pela Dollface e pelo espantalho, que chuta a arma do cara, conseguindo desarmá-lo. Com o barulho do disparo, Kristen fica muito preocupada com seu namorado e vai até o lado de fora para ver se conseguia avistá-lo. Porém, depois de perceber que o cara tinha simplesmente desaparecido, ela começa a aceitar que o pior pode ter acontecido. Nesse momento, ela ouve algumas respirações vindas de trás dela, mas não percebe a presença do espantalho lhe encarando. Então, com medo de ser a próxima vítima, Kristen tenta correr até o celeiro, mas acaba caindo e ferindo gravemente a sua perna. Só que mesmo sem conseguir andar, a moça não desiste de viver e começa a se arrastar até o celeiro, enquanto a Dollface lhe observava às escondidas, se deliciando com o sofrimento da sua presa. Com certa dificuldade, a mulher chega no local, onde tenta chamar o seu namorado. Mas quando não recebe nenhuma resposta, a jovem vai em direção ao rádio para tentar pedir ajuda antes que fosse tarde demais. Porém, todas as suas tentativas de contatar alguém foram falhas, drenando aos poucos a esperança de Kristen em sair dali com vida. Pouco tempo depois, a mulher começa a ouvir barulhos vindo de todas as direções, mas quando ela tinha certeza de que era seu fim, Kristen ouve uma voz no rádio e tenta pedir por ajuda. Só que a Dollface quebra o aparelho antes que a moça pudesse passar o endereço para a pessoa do outro lado da linha. Apavorada, a Kristen foge do celeiro, se esgueirando pelo mato, enquanto viu o espantalho, a Pin-Up Girl e a Dollface lhe encarando à distância. E sabendo que os malucos estavam brincando com a sua vida, Kristen tenta se arrastar até o carro, mas percebe que eles incendiaram um veículo, impossibilitando qualquer chance de fuga. Já sem qualquer esperança de sobreviver, a jovem volta para dentro da casa, onde tenta encontrar algo para se defender. Só que a energia é cortada pelos mascarados, para deixar a sua presa com mais medo. Sem ter escolhas, a Kristen apenas anda pela casa esperando seu fim, até que vê o espantalho passando por ela sem notar sua presença. E com essa brecha, ela decide se esconder na despensa, esperando que por um milagre ela consiga sair dessa viva. Bom, se separar numa situação onde você está em minoria é a receita certa para o fracasso. Isso porque os três podiam escolher atacar a Kristen, que estava em defesa, e usá-la de refém para desarmar o James, ou simplesmente derrubar o cara como eles fizeram e pegar a arma, que agora está na posse desses maníacos. Parabéns, James, pelo plano genial. O melhor a se fazer nessa situação era cobrir as costas um do outro, dando uma faca para Kristen, pois dessa forma eles teriam um campo de visão completo, podendo perceber de onde os mascarados estavam vindo para descer o chumbo neles. E aí dessa forma, eles poderiam ir até alguma casa por perto e quebrar as janelas na esperança de ter algum alarme que chamasse as autoridades, sem nunca se separarem para evitar de serem pegos de surpresa. Já que quando ele foi checar a caminhonete da Dollface, o cara teve que ficar de costas para a floresta e poderia ter sido nocauteado ou finalizado se fosse avistado. Fora que ele saiu se jogando no chão como se estivesse jogando Call of Duty e fazendo o máximo de barulho possível sem saber se tinha algum dos três mascarados da redondeza, e esse foi o seu maior erro. E falando em erro, já que a casa não era segura, galera, James podia levar sua namorada para o celeiro, onde ele sabia que tinha um rádio, pois aparentemente o local só tem uma porta de entrada, e tinham várias ferramentas lá dentro que a Kristen poderia usar como arma no caso de haver uma luta. Se ambos tivessem ido até lá mais cedo, além de ser fácil de se defender, eles também teriam conseguido pedir ajuda, mas digamos que agora já é tarde demais. Enquanto estava escondida no armário, Kristen vê o espantalho andando de um lado para o outro na casa, então ela percebe que o cara sabia exatamente onde ela estava, mas escolheu não acabar com a sua vida. Porém, o mesmo não podia ser dito da Pin-Up Girl, que começa a quebrar a porta da despensa para tirar a Kristen de lá de dentro, que cansa de fugir e decide encarar os seus perseguidores. Ela pergunta o porquê deles estarem fazendo isso, só que a mascarada apenas pega uma faca, avisando que a moça iria morrer ali, mostrando que agora a brincadeira acabou. E em resposta, Kristen pega uma faquinha de cortar pão para se defender, jurando que James iria acabar com todos eles. Porém, sua esperança novamente é despedaçada, quando seu namorado é arremessado no chão pelo espantalho. E numa última tentativa de salvar a sua mulher, ele pede para sua amada correr antes que fosse tarde. Com isso, a Kristen corre até o quarto, tentando fugir pela janela. Porém, quando percebe que não iria conseguir escapar por ali, a moça volta para o corredor, onde é atacada pelo espantalho, que a derruba facilmente. Já sem forças para lutar, Kristen apenas se deixa ser levada pelo maluco, que nocauteia o casal e os amarra um do lado do outro até o amanhecer. E aí Kristen pergunta do porquê estarem fazendo isso com eles, e a Pin-Up Girl fala que era só porque ambos estavam em casa, deixando a entender que não tinha nenhuma motivação e que qualquer um poderia ser sua vítima. Em seguida, o trio de malucos retiram suas máscaras, mostrando seus rostos, e antes de finalizarem o casal, eles deixam os dois se despedirem com um último "eu te amo". Em seguida, cada um deles dá uma facada nos dois como uma espécie de ritual macabro, apenas para deixar ambos para morrer. Algum tempo depois, vemos que mesmo gravemente ferida, Kristen conseguiu sobreviver aos golpes e foi despertada pelo som de um celular tocando. Com isso, ela se arrasta até o aparelho, tentando pedir ajuda, mas o espantalho aparece pegando o telefone e deixando a Kristen para morrer. No caminho indo embora dali, o trio de assassinos se depara com duas crianças mormons da rua, e a Pin-Up Girl pede para pararem a caminhonete para pegar um panfleto com os garotinhos. Jordan até pergunta se a moça era uma pecadora, e a jovem apenas diz que às vezes pecava,
Então ela entra no carro e podemos ouvir a Dollface dizendo que na próxima vez será tudo muito mais fácil. Os meninos continuam seguindo a estrada, até que encontram a casa do casal completamente detonada e decidem entrar para ver o que estava acontecendo, mas ao se depararem com aquela quantidade absurda de sangue, eles ficam em choque. Nesse momento, Jordan se aproxima do corpo de Kristen para checar se a moça ainda estava viva, e para sua surpresa, ela acorda da morte, mostrando que a sua força de vontade de viver era maior do que qualquer coisa nesse mundo, e quem sabe ela consiga sobreviver a esses ferimentos. E toda essa noite bizarra não passa de uma lembrança ruim. Já o James não parece ter tido a mesma sorte que ela. Fala galera, o que vocês fariam se topassem com esse trio de malucos? Me contem aí nos comentários. E se você fosse para uma prisão bizarra em forma de poço e descobrisse que lá existem regras e quase todos passam fome, o que você faria? Quer descobrir se esse pessoal vai escapar de lá? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e tomem cuidado quando forem sair de férias para um local isolado, pois você pode acabar encontrando esses psicopatas por lá, e ninguém vai te ouvir gritar.